Meu pai chegou em Portugal e ficou apenas 3 dias e foi embora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gênesis Siqueira, esse é o canal Siqueira Portugal. E aqui nesse canal eu conto dicas de imigração, de como é morar em Portugal. Também conto um pouco da história da minha família, entre outras coisas. Se você quer conhecer um pouco mais da nossa história, entre na nossa galeria de vídeos, assista todos eles que você vai ficar por dentro de tudo aquilo que tem acontecido conosco. Se você tem interesse em conhecer mais sobre como é morar em Portugal, sobre como é a imigração para Portugal, se inscreva nesse canal porque eu estou preparando conteúdos inéditos para vocês. Bom, o meu avô, o meu pai, eu, as minhas 2 filhas, temos a nacionalidade portuguesa. Meu bisavô veio de Viseu, Portugal, para morar no Brasil. E há alguns vídeos atrás eu contei para vocês que o meu pai estava retornando para Portugal, dessa vez sozinho. E de fato isso aconteceu. Meu pai chegou em Portugal em novembro, ficou em Lisboa 3 dias, mas foi embora. O que aconteceu? Por que meu pai foi embora? Bom, a intenção do meu pai em voltar para a Europa nunca foi de ficar e trabalhar em Portugal. Meu pai já havia trabalhado na Espanha e o desejo dele era voltar para a Espanha e trabalhar lá. Porém as coisas mudaram bastante. Ele passou em Lisboa esses 3 dias porque ele tinha que acertar algumas coisas na documentação dele, no cartão cidadão dele. Na verdade ele tirou um novo cartão cidadão, ele foi lá no campus da justiça logo pela manhã que ele chegou e pediu para fazer um cartão em caráter de urgência, e quando foi à tarde ele já estava com o seu novo cartão cidadão. Porque o primeiro cartão cidadão do meu pai saiu sem o número da Segurança Social e também sem o número do utente. E eu acredito que isso aconteceu porque na época meu pai não tinha uma morada, não tinha um endereço em Portugal, não tinha nenhum conhecido para colocar lá no cadastro dele o endereço, então saiu sem o número do utente e sem o número da Segurança Social. Isso é muito importante para quem mora em Portugal, para quem mora na Europa. Então ele foi lá e acertou essa situação. Quando ele chegou em Lisboa eu havia arrendado para ele um Airbnb, inclusive a dona da casa era uma brasileira, é uma brasileira, que acolheu muito bem ele. Então ele passou esses dias lá, inclusive ele foi até embora um dia antes e já foi embora com o seu cartão cidadão. Ele foi lá, depois comprou a passagem e ele foi para a Espanha. Ele foi para casa de uma tia que nós temos na Espanha, que é a irmã da minha mãe. Ela mora em Vitoria-Gasteiz, no País Basco. Ele foi lá para ficar algum tempo até ele conseguir um trabalho na Espanha. Ele saiu de Lisboa e foi direto para Vitoria-Gasteiz com um busão. Lá, o busão barato que você pega na Europa é o Flixbus. E eu tenho essa tia que mora lá na Espanha já faz mais de 10 anos. Ele foi para casa dela. Em menos de uma semana na casa da minha tia, meu pai já havia conseguido um emprego, já estava com um emprego garantido. Isso aconteceu porque o meu pai já tem alguns contatos lá na Espanha e também em Portugal. Meu pai entrou em contato com o ex-chefe dele, na época ele trabalhou em Madrid, e ele entrou em contato com esse ex-chefe que de imediato arrumou um trabalho para ele. Ele conseguiu esse trabalho praticamente na mesma área que ele trabalhou ali em Madrid. Se você viu o vídeo, eu com meu pai, você vai saber no que ele trabalhou. E meu pai é um homem muito esforçado, trabalhador, um cara muito honesto. Por onde ele anda, ele faz as coisas corretas e com certeza as portas estão sempre abertas para pessoas desse tipo. E lógico, o documento também português facilita muito e ele rapidamente conseguiu esse trabalho. É importante você saber disso. É importante você passar pelos lugares e deixar uma boa impressão. Porque se você quer ter oportunidades na vida, faça sempre o melhor com aquilo que você tem em suas mãos. Não reclame. Eu me lembro da história de um homem que estava procurando alguém para fazer uma calçada na sua casa. Esse homem chegou até um pedreiro que estava parado, na época estava uma crise, e esse homem chegou em um pedreiro que estava parado e disse: olha, eu preciso fazer uma calçada lá em casa, você não quer ir fazer para mim? E aquele pedreiro logo de cara, assim, com arrogância, disse: não faço calçada, eu só faço prédios. Meu trabalho é construir prédios, eu não faço calçada. Então esse rapaz que estava procurando alguém para fazer uma calçada foi em um outro pedreiro que estava parado também e ofereceu o trabalho para ele: você não quer fazer uma calçada lá em casa? E esse rapaz disse: não, eu só faço casas grandes, casas de luxo, não compensa para mim pegar esse serviço. Esse também rejeitou prontamente o trabalho. Mas enfim, esse homem que procurava alguém para fazer o trabalho encontrou um pedreiro que também estava parado, que também era um construtor de grandes obras, mas aceitou fazer a calçada na casa desse homem. Esse cara começou a fazer a calçada, ele fazia a calçada com tanto capricho, com tanta excelência, com tanta dedicação, que chamou a atenção de um empresário que estava passando pela rua. Esse empresário era dono de uma grande construtora que construía prédios e casas de luxo. E esse empresário, quando viu aquele homem fazendo aquela calçada com tamanha excelência, convidou ele para trabalhar na empresa e para construir prédios de luxo e casas de luxo em sua construtora. Eu estou falando isso, cara, tudo que você for fazer, faça com excelência.
Quando você tiver a oportunidade de fazer uma coisa pequena, faça com excelência, não reclame. Tenha sempre humildade, porque você pensa, ninguém está me vendo, mas sempre tem alguém te vendo. E na hora certa você vai receber a recompensa do seu esforço. Mas enfim, para finalizar, meu pai não ficou em Portugal, meu pai foi para a Espanha, e eu quero dizer para você que meu pai também não ficou na Espanha. O trabalho que ele conseguiu foi em outro país da União Europeia, inclusive um país que tem um ordenado até melhor. Tem até alguns benefícios que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então se você tem curiosidade de saber onde meu pai está trabalhando, com o que o meu pai está trabalhando, acompanhe o próximo vídeo, comente aí embaixo de onde você está assistindo, que eu quero interagir com vocês, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo, que Deus abençoe vocês.